poderosa com cada um aqui. Pai querido e amado, diante da Tua presença mais uma vez, eu entrego a minha vida completamente a Ti, te pedindo perdão pelos meus erros, minhas falhas, meus pecados, reconhecendo, Senhor, a minha pequenez. Eu nada tenho, Senhor, para ensinar, se não for somente a Tua palavra ou as experiências que o Senhor tem permitido que eu pudesse viver e testemunhar. Então eu te peço, Senhor, com muito temor e tremor, usa a minha vida para a glória do Teu nome, e que essa seja uma noite, meu Deus, de encontro contigo, que essa seja uma noite, meu Deus, de salvação, que essa seja uma noite de voltar para casa, que essa seja uma noite de cura, de transformação, de milagres e de céus abertos aqui. Então vem sobre nós, Espírito Santo, vem de acordo com a necessidade, com aquilo que o Senhor quer fazer de obra na vida de cada um dos Teus filhos aqui. Pai, nós pedimos, rasga os céus sobre esse lugar, vem sobre nós nessa noite, Senhor, e ministra a Tua palavra à nossa vida, à nossa mente, ao nosso coração, para que possamos cumprir o chamado que o Senhor nos comissionou, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua voz em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 12. Essa noite nós vamos pregar sobre o Yellowstone, né? Então Jeremias 12, lá no versículo 1. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, acompanha no telão. E diz assim: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de Ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a Tua justiça. Um parênteses aqui. Olha a ousadia do magrão. Jeremias está aqui, querendo discutir com a justiça de Deus. Vê? Vamos lá. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantastes e eles criam raízes, crescem e dão frutos. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como a ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nessa terra, pois eles disseram: ele não verá o fim que os espera. Aí vem a resposta de Deus para Jeremias. Percebeu que Jeremias está bravo aqui, Jeremias está indignado. Ele está vendo que os ímpios aqui estão prosperando, os caras estão bem, estão andando de carrão, construindo casa bonita, os caras estão falando só palavra bonita, estão vivendo a sua vida. E ele está indignado. E ele questiona Deus: Deus, até quando? E aí Deus responde. Deus fala assim: ó, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Olha para quem está do seu lado, olha bem nos olhos dele e diga: cavalo. Estou te ajudando, né? Você sempre teve vontade de dizer, agora te ajudei. Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando dizem coisas boas. Vamos lá. A história de Jeremias
ela é uma história para nós de muito aprendizado. Então a história de Jeremias, para mim aqui, ela é só mais um argumento da tese de que se diz que quando Deus vai usar pessoas que vão ser muito usadas por Deus, elas precisam ter um nível de preparo diferente. Elas precisam se preparar por uma afronta maior. Pessoas que vão ser usadas por Deus, ou vão ser muito usadas por Deus, são pessoas que precisam ser treinadas como os Navy SEALs lá, né? Como tropa de elite. Você precisa entender que é um nível de preparo maior, é um nível mais profundo de batalha, de afronta. É por isso que a gente insiste há muitos anos já para que você venha no estudo bíblico nas quintas-feiras, e aqui vem o meu convite já provocando você, encorajando você, meu irmão. Se você quer ser parecido com Jesus, se você quer viver uma vida que vale a pena, se você quer cumprir todo o plano e propósito que Deus tem para a sua vida, você precisa conhecer a sua Bíblia. Alguém pode dizer amém? Nós precisamos de um nível de preparo surreal se a gente quiser sobreviver nessa Babilônia. Então, em outras palavras, aqui, se eu escolho fazer história, se eu escolho aqui dar sentido eterno para a minha passagem, escolhi nessa terra, já no pecado, se eu escolho cumprir a chamada, a minha missão, se eu escolhi usar os dons, usar a capacitação que Deus na minha vida, os dons, o presente que Deus me deu nessa terra, se eu quero que Deus me use, eu preciso ter consciência de que nessa terra vai haver resistência. E quanto mais resistência, maior vai ser o impacto, o alcance do chamado que Deus tem para a minha vida. Se eu quero impactar esse bairro, essa cidade, eu tenho que ter essa certeza dentro do meu coração. Se eu quero impactar a minha família, se eu quero impactar as pessoas que estão à minha volta, eu preciso ter essa certeza no meu coração. Vai haver resistência, vai haver afronta, e quanto maior for a sua chamada, maior será o nível de batalha que você vai ter que lutar. Quanto maior for a sua chamada, mais a fornalha vai ser aquecida. Tem alguém aqui nessa noite? A gente vê o Senhor Jesus. Senhor Jesus, logo após ter sido batizado por João Batista, a palavra de Deus vai dizer que ele foi levado por quem? Pelo Espírito Santo. Aonde? A um resort. É isso que diz a nossa Bíblia? Ele foi levado aonde? Para o deserto, meu irmão, 40 dias sem comer, sem beber. Após se batizar, quando ele dá início à sua chamada, ele não foi levado para um hotel de luxo, ele foi para o deserto. E quem levou ele para o deserto? Foi o Pai. A gente vê o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo uma carta para o seu filho na fé, para Timóteo, a fim de fortalecer Timóteo, a fim de dar assim para Timóteo musculatura espiritual, ele escreve na sua carta, em 2 Timóteo 1,8, não precisa abrir, eu vou pôr na tela aqui, 2 Timóteo 1,8, ele diz assim, portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aí ele vai dizer mais, agora na sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, pois tu, Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Ele diz mais, agora no capítulo 4, 5, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre, meu chapa, o seu ministério. Então, quando Deus chama Jeremias, é importante a gente entender aqui tudo que aconteceu antes. Quando Deus chama Jeremias,
para ser profeta nas nações, lá no capítulo 1, ali no verso 5, especificamente, Jeremias vai resistir. Ele vai resistir. E aí lá no versículo 6, o Senhor vai dizer para Jeremias assim, então disse eu, Senhor, Deus, Jeremias falando para Deus, eis que eu não sei falar, pois eu não passo de um menino, eu sou apenas um menino. Então, como todo aquele, isso tem a ver conosco também, como todo aquele que é chamado por Deus, inicialmente dentro de nós, há uma certa luta interior, há uma certa resistência. Por 20 anos já no ministério, quando eu vou chamar alguém, eu digo para você que 99% das vezes que eu falei para alguém, cara, vamos embora, vamos servir, vamos à frente, a pessoa dá aquela relutada, ela pensa, poxa, mas será? Não, vamos embora, vamos assumir liderança, você está aqui, você é um homem de Deus, olha o testemunho que você tem, olha o que Deus já fez na sua vida, na sua casa, olha o talento que você tem, aí você dá sempre aquela resistida, porque isso é natural da gente, a gente vai resistir, dá um certo friozinho na barriga. Eu tenho friozinho na barriga toda semana, quando eu vou ministrar aqui, antes de subir ao altar, já me dá umas borboletinhas no estômago aqui. Então, é natural que isso aconteça. Mas Deus fala aqui para Jeremias, ele fala assim, Jeremias, eu vou colocar todas as palavras na tua boca. E Deus se compromete com Jeremias. Posso falar uma verdade para você aqui? Quem está aqui? Se Deus chamou você, você está aqui hoje, preciso dizer algo para você. Deus está comprometido com você. Cara, eu preciso dizer uma coisa para você. Eu não sei como você está, como você entrou aqui, mas eu preciso que você saia daqui com uma certeza. Deus é fiel. Ele é fiel para cumprir cada uma das palavras que Ele disse a seu respeito, ainda que nenhuma delas faça sentido no momento que você esteja vivendo. Você pode dizer amém? Então o Senhor, Ele está dizendo aqui para Jeremias, lá no versículo 8, diz: Senhor, não temas diante deles, ô Jeremias, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor provê os recursos necessários aqui, que faz com todo aquele que Deus chama. Deus sempre provê. Deus nos chamou, Deus está nos provendo de forma sobrenatural, milagrosamente, há 20 anos aqui nesse ministério. Então Deus vai dizendo para Jeremias, lá no versículo 18, Ele diz assim, porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, One Hope. O que está acontecendo aqui? Deus está dizendo, Jeremias, Deus já está prevenindo. Deus já está falando, Jeremias, o negócio é o seguinte, vai ter luta, cara, vai ter lutas, mas ao mesmo tempo que vai ter lutas, Deus está dizendo assim, a minha presença vai te capacitar, e eu sou Deus na sua vida, eu que te chamei, eu que vou capacitar você, e eu vou proteger você, só confia, filho, vai ter pancadaria, mas eu vou lutar com você. Eles não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então a primeira pergunta de Deus para nós nessa noite é: se Deus é conosco, por que você está tão aflito? Por que você está questionando tanto? Por que você está lutando tanto com o seu Deus? E você precisa entender algo aqui. Deus nos chamou. Todas as palavras que Ele tem dado para nós ao longo de todos esses anos,
Deus nos chamou, Deus nos comissionou, Deus quer fazer coisas grandes na sua família, Deus quer fazer coisas grandes nesse bairro, Deus quer fazer coisas grandes nessa cidade, Deus quer fazer coisas grandes nessa nação, Deus quer fazer coisas grandes na sua casa. Eu não estou ouvindo amém nenhum, então se você estiver ligado, dá um amém, dá um glória a Deus aqui, mas eu preciso dizer para você, Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Você só precisa parar de ter medo, parar de lutar com Deus e confiar, porque se Ele chamou você, Ele vai te capacitar e Ele é fiel para cumprir. Quem pode glorificar o Senhor aqui? Então você vai ver no livro de Jeremias que ele passa a pregar de uma maneira ousada, e de uma maneira ousada, e essa ousadia é o Senhor que dá para ele. E aí lá no capítulo 2, no versículo 13, tem aqui um resumo da mensagem. Ele diz assim, ó: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Qual era a pregação de Jeremias? Jeremias aqui ele expõe a infidelidade do povo ter abandonado os propósitos de Deus para começar a seguir os propósitos do seu coração. E passou agora esse povo obstinado, esse povo envolvido só com o seu sentimento, com o seu coração, só com o seu bem-estar. Esse povo agora passou a seguir ídolos que pudessem satisfazer as suas necessidades. E sabe o que acontece? Isso acontece com a gente. Muitas vezes você está ali envolvido com Deus, você está envolvido com o chamado, está envolvido na igreja, você está ali, mas daqui a pouco você começa a ter algumas necessidades, e todos nós temos algumas necessidades, seja ela qual for, necessidade de uma cura, uma necessidade financeira, uma necessidade de uma ajuda para alguém, a gente passa a ter algumas necessidades, e aí a gente muitas vezes acaba tendo as nossas emoções abaladas, e isso é natural do ser humano. A gente não é gelo, a gente não é iceberg, nós somos humanos, tem sangue quente correndo na veia da gente, a gente sente, dói, a gente chora, a gente fica bravo, né? Só que no meio dessa confusão, dessa tempestade, muitas vezes a gente abre mão da história que a gente está escrevendo com Deus, simplesmente para buscar o conforto, o bem-estar ou a satisfação dessa necessidade, do jeito que for, da nossa forma. Então Jeremias aqui, ele expõe a infidelidade do povo, e amados, esse tipo de pregação, quando expõe uma situação, um caminho que precisa ser corrigido, uma rota que precisa ser corrigida, já colocou lá no seu aplicativo, lá no seu carro, no seu telefone, que você está indo para um lugar, e aí você desvia do lugar e diz assim, ó, recalculando a rota. Então, por quê? Porque o tempo inteiro o aplicativo vai tentar mostrar para você, ó, não era esse o alvo que você tinha, esse caminho aqui não vai te levar para o lugar onde você colocou, que Deus preparou para você. Então ele diz o quê? Recalculando a rota. E aqui, amados, essa pregação com Jeremias, ele está afrontando, ele está mostrando para o povo, com um único objetivo, corrigir a rota. Essa palavra de correção, de exortação, irritou o povo, e irritou muita gente. E eu vou dizer para você que como pai, como pastor, né, como alguém que já viveu algumas histórias, eu sou muito novo ainda, eu tenho muitas histórias para viver com Deus, mas eu também já trilhei alguns caminhos, e ao longo desses anos todos, eu já pude ter a alegria de aconselhar e dar palavras para corrigir a rota de muita gente. E é tão gostoso quando você dá uma palavra, às vezes essa palavra ela é até dura, mas ela precisa ser direta, como um pai que corrige um filho que ama. E eu preciso dar uma palavra e corrigir, e quando essa pessoa recebe, quando é um filho amado que recebe, chora muitas vezes, mas recebe essa palavra, põe ela no coração, não entende muitas vezes no começo, mas chora e está ali, e aceita o conselho,
vive o conselho, pratica o conselho, ali na frente ela me agradece. Às vezes eu falo assim, ó, só obedece e depois me agradece, né? Então, e depois ela vive algo, fruto do conselho que ela recebeu. Mas como é triste quando você vê muitas vezes a altivez do espírito, o orgulho como uma resposta de resistência, sabe, uma dureza de coração. Por quê? Porque você não falou aquilo que a pessoa queria ouvir, você não disse o que ela gostaria de ouvir. Então, quando você não disse aquilo que ela gostaria de ouvir, então ela passa a resistir, ela passa naturalmente a te isolar. Por quê? Porque o soberbo não quer ser convencido. O soberbo não quer ser convencido. O soberbo, ele quer convencer. E se isso não acontece, você é automaticamente descartado, muitas vezes até mesmo é atacado. Então o Senhor revela aqui para Jeremias que os homens estavam tramando que matá-lo, e Jeremias aqui não entendeu por que Deus estava permitindo que essas pessoas que queriam matá-lo, que estavam erradas, que estavam perdidas, que estavam envolvidas nas suas próprias emoções, somente naquilo que elas gostariam, não estavam olhando para o Senhor, voltaram os olhos contra o Senhor e se voltaram para ídolos que pudessem satisfazer os seus desejos. O povo estava enterrado em pecado aqui, e Jeremias não entendeu por que esse povo que estava desviado aqui estava prosperando. Pai, eles não te amam, Pai, eles não te seguem, eles se levantam contra a tua vontade, ainda assim eles prosperam. Então a pergunta dele para Deus é: até quando a terra vai sofrer com a perversidade? Até quando o Senhor vai tolerar esse tipo de afronta, esse tipo de coisa? Então ele começa a questionar Deus. Deus, eu estou aqui, eu faço tudo certinho, Deus. Eu venho na célula, eu venho no culto, eu sirvo na igreja, eu limpo o banheiro, eu dou dízimo, eu oferto, eu abençoo os irmãos, eu estou aqui, eu sou um bom pai de família, mas eu estou aqui, Deus, andando de a pé na chuva, e está o ímpio lá, andando de caminhonetão lá fora. Deus, até quando, Deus? Eu sei que o cara é ladrão, eu sei que o cara rouba lá, eu sei que o cara é isso. Deus, até quando você vai tolerar? É tipo esse tipo de indignação assim. Tipo de indignação. Aí vem Deus, e Deus vem e responde para Jeremias. E aqui nós percebemos que a partir de então, que eu acho uma lição para nós, é o tratamento de Deus para com Jeremias, que estava questionando a vontade de Deus, ou seja, a permissão, o agir de Deus. E a maneira como Deus trata Jeremias aqui, eu diria para nós que é uma lição de como que Deus gradua aqui os seus faixa preta. Que maneira que Deus vai graduar os caras que vão ser sangue no zóio, como a gente fala. Porque nessa oportunidade aqui, amados, você não vai ver um Deus Pai. Nessa hora aqui, Deus não se dirige a Jeremias como um Deus pastor, apacentador de ovelhas. Aqui fica claro que às vezes você vai estar diante de um Deus que é general, um Deus que Ele é Senhor dos exércitos. Tem alguém aqui? Deus é um Deus amoroso, amados? Sim ou não? Sim. Deus é um Deus que tem compaixão? Sim. Mas às vezes Deus precisa preparar você para uma guerra, e nós precisamos estar prontos para entrar nessa guerra. Então nós não vemos Deus aqui se compadecendo das lamentações de Jeremias. Nós vemos aqui, Jeremias tinha todos os motivos, e Jeremias, amados, tinha motivos legítimos aqui para se lamentar. Mas nós não encontramos aqui palavras de ternura, de um Deus de amor, palavras afáveis. Não, nós não encontramos aqui uma preocupação divina com os sentimentos de Jeremias. Jeremias, tadinho de você, tá dodói, né? Tá sofrendo, Jeremias, tadinho de você. Eu chamei você, né, filhinho? E agora você está apanhando. Eu chamei você, eu falei que você ia ser profeta das nações. Pecado.
E agora eu chamei você, falei que eu ia usar você, e os ímpios estão todos prosperando, e você está aqui andando de bicicletinha, Jeremias. Está tudo bem, Jeremias? Tudo bem com você? Está difícil, né? Você não está conseguindo suportar. Se tiver muita pressão, Jeremias, me avisa, tá? A hora que eu vou dar uma ponderadinha aqui para você. Você vê Deus falando dessa maneira? Sim ou não, igreja? Não, essa não foi a postura de Deus para com Jeremias. E Deus está falando conosco hoje aqui. Eu não ouvi. Quero dizer de novo, Deus está falando com essa igreja hoje aqui. E a postura que Deus está exigindo de nós agora, mesmo de Jeremias, uma postura de um general treinando um soldado para a guerra. Então nós vamos ver Deus aqui, não vamos, melhor, ver Deus se compadecendo de Jeremias, mas nós vamos ver claramente Deus preparando aqui um soldado, sem muita palavra de carinho, de afago, de cuidado, não é um pai aqui. E amados, há momentos na nossa jornada com Deus, que você sabe que Deus te ama. Eu não preciso nem perguntar para você, você sabe que Deus te ama. O Senhor Jesus apresentou Deus como um pai amoroso, um paizinho querido, e todos nós sabemos que nós somos filhos, amém? Mas amados, aqui nós vemos Deus começar a falar com seu filho de uma forma diferente, e Ele vai exigir desse filho uma postura diferente. Então vai ter sim momentos que Deus vai falar conosco como um pai amoroso, mas há momentos que nós precisamos nos deparar com um general que está preparando os soldados para a guerra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer para nós que Jesus Cristo, Ele é o cordeiro, mas Ele também é o leão. Então se você conhece só um Deus cordeiro, lembrei de uma música agora. Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor. Lembra? Você lembrou, né? O resto, né? Já passou, né? Então, se você agora conhece um Deus que é somente cordeiro, posso falar uma verdade para você? Você não vai crescer espiritualmente, meu irmão. Se você conhece um Deus que é só cordeiro, você não vai crescer espiritualmente, porque sim, há momentos que Ele vai se revelar para você como um cordeiro, mas também vai ter momentos que Ele vai precisar rugir como um leão. Quem está entendendo aqui, pode dar um glória a Deus? Então Deus, amados, Deus é Abba, Deus é paizinho querido, mas quanto mais unção, quanto maior for a autoridade de Deus na sua vida, mais mergulhado no seu chamado você estiver, mais a face de um Deus que é poderoso, um Deus general, você vai encontrar e você vai conhecer. Então tem hora que sim, que você deve orar, deve clamar, tem hora que você precisa se mexer, mas tem hora que você precisa assim, sabe, trabalhar, que precisa correr, você tem que fazer alguma coisa. Tem que orar, tem que jejuar, mas tem que trabalhar também. Tem que levantar essa cara, não adianta, vou jejuar e estou ali com aquela carinha, ai, ó vida, ó céu, estou jejuando, estou fraco, eu sou santo, viu? Não dá, irmão. Quer jejuar, beleza, mas vai para a guerra. E a gente vê algo aqui extraordinário, que Deus não vai passar a mão na nossa cabeça, quando Ele espera de nós uma resposta madura. Eu vou repetir, Deus não vai esperar de nós Deus não vai passar a mão na nossa cabeça, quando Ele espera de nós uma resposta madura. E Jeremias começa a sentir pena de si mesmo. Então vem Deus para Jeremias e precisa corrigir a rota. Precisa corrigir a rota. Deus precisa corrigir a rota. Sabe quando você começa a sofrer, quando você entra nessa linha e você começa a achar que as pessoas à sua volta precisam sentir pena de você, porque você é um coitadinho, porque você está sofrendo, nem você aguenta mais tanto a luta. Então vem Deus dizendo para Jeremias, Jeremias, se você correndo com homens, eles te cansaram, como é que você vai competir com cavalos?
Se você tropeça num terreno que é plano, como é que você vai conseguir correr aqui pelos matagais aqui da margem do Jordão aí quando vira enchente? Qual era a situação do profeta aqui, amados? Ele passa a sofrer aqui, sabe, ataques terríveis. E Deus revela aqui para Jeremias que o seu próprio povo, a sua própria família, a sua cidade natal estava tramando matá-lo, assassiná-lo. E aqui era o seu povo, era a sua própria casa, a sua própria família que estavam atacando, e ele estava de uma maneira sorrateira aqui, tentando matá-lo. E como dói quando você percebe que às vezes gente da sua própria família, do seu próprio povo, que está ali, que está traindo você, te dá tapinhas nas costas, que é isso que Jeremias tinha, ele recebia tapinhas nas costas, mas daqui a pouco ele percebe que não era isso, que por trás as pessoas falavam mal dele, e Jeremias sente o baque, ele se entristece, como eu e você, ele se entristece aqui. E quando Jeremias sentiu essa traição toda, ele se sente aqui absolutamente abalado emocionalmente. O que ele faz? Ele entra no modo mimimi, ele entra na fase mimimi, ele começa a se comportar como ó vida, ó céus, ó vida, ó azar. Lembra do coiote, do leão, Lípio Hardy, né? Ó coitadinho de mim, né? Ó vida, ó céus. Ele entra nesse modo, só que Deus não passa a mão na cabeça dele. Estou sofrendo, coitadinho de mim, ninguém me viu, ninguém me visitou, ninguém me olhou, ninguém passou a mão na minha cabeça, todo mundo me excluiu, que isso, que aquilo. Deus está falando assim: levanta daí, rapaz, cumpre o chamado que você recebeu, que você estava esperando, Jeremias. Eu não falei para você lá no primeiro capítulo que você ia ser atacado, eu não falei para você que você ia ser difamado, porque esse espanto todo. Então o que Deus fez com ele aqui, amados, é que muitas vezes que Deus precisa fazer com cada um de nós, Deus chama Jeremias para a realidade da sua missão, e Deus está dizendo assim: Jeremias, deixa que com eles eu trato. Jeremias, engole o choro e volta para a corrida, Jeremias. Fala para quem está do seu lado: engole o choro e volta para a corrida. E dá um brado aí ao Senhor e glorifica o nome dEle, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, e Ele está te capacitando, Ele está nos capacitando para que esse bairro e essa cidade conheçam Jesus como Senhor e Salvador. Então engole o choro e volta para a corrida, One Hope. Deus mostra que os sofrimentos de Jeremias aqui eram bem mais leves diante dos sofrimentos do próprio Deus. Olha aqui de Jeremias 12, 7 e 8, ele diz assim: desampararei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão dos seus inimigos, tornou-se a minha herança para mim como um leão na floresta, levantou a sua voz contra mim, por isso eu a odiei. O que Deus está falando? Ele está dizendo: Jeremias, eu que estou sofrendo, eu não queria que essas pessoas tivessem me abandonado, Jeremias, eu não queria que essas pessoas tivessem aqui me traído o propósito. Eu também estou triste, cara. Eu estou tendo aqui que abandonar um povo e uma geração e uma nação que eu mesmo preservei, que eu mesmo cuidei, que eu mesmo tratei, que eu tanto amei. Eu tinha um plano para essa geração, agora por causa do pecado deles, essa geração não vai viver o plano que eu preparei para eles, Jeremias. Então eu estou sofrendo, mas a gente tem que continuar. O plano tem que continuar. Não dá para parar, Jeremias. Não dá para parar. Fala para quem está do seu lado: não dá para parar, meu irmão. Porque se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como que você vai competir com cavalos? Não era o que Jeremias queria ouvir, mas era o que Jeremias precisava ouvir. E nem sempre, amados, você vai ouvir Deus falar o que você quer ouvir, mas você pode ter certeza que Deus sempre vai falar o que você precisa ouvir. E é difícil para a gente, dói escutar o que a gente não gostaria de ouvir, porque a verdade ela confronta, a verdade
é um choque para nós, mas essa verdade aqui, sem rodeios, ela é libertadora. Eu só posso ser livre quando eu aceito essa verdade. Por isso que Jesus, quando ele vai falar para os seus discípulos, ele mesmo se denominar, eu sou a verdade. Então a verdade é Cristo, Ele é a verdade. Então todas as vezes que Deus vai falar com a gente, Ele vai falar com a gente aquilo que a gente precisa ouvir, porque é só dessa forma que vai gerar mudança. É como se Deus estivesse falando para Jeremias: Jeremias, você é um frango. Deixa de ser frango, Jeremias. Deixa de ser frango, Jeremias. Eu esperava mais de você. A corrida nem começou e você está aí chorando, chororô. Eu chamei você, Jeremias, para você correr acima da média. Eu chamei você, Jeremias, para você correr acima da média. Isso vai exigir de você disposição. Jeremias aqui precisava, amados, parar de se lamentar. Ele precisava manter o coração confiante no seu Deus. Para de se lamentar, já deu, Jeremias, basta. Tem tempo de chorar, sim, mas tem tempo de começar a reagir. E Deus está dizendo assim: se levanta, Jeremias, chega, se levanta na sua posição. Começa a mudar, sabe? Para de olhar para esse passado, para de olhar para as coisas que você viveu, para de olhar, doeu, sofreu, claro, mas é passado, e ninguém vive de passado. Olha para o presente e olha para o futuro glorioso que eu tenho para você, Jeremias. Então para de se lamentar, e creia, meu amado, que Deus é poderoso para lutar as suas batalhas. Confie no seu Deus. Deus está do seu lado e Ele vai te dar força, Ele vai potencializar a sua fé, Ele vai capacitar você com o Espírito Santo dEle. Confia no seu Deus. Jeremias sofreu, e todos aqueles, amados, que foram grandes na Bíblia, todos os grandes homens da Bíblia sofreram, assim como muitas vezes eu e você sofremos. Mas esses heróis que sofreram, que choraram, que passaram dias difíceis, alguns morreram, alguns foram cerrados ao meio, a Bíblia vai dizer, mas todos eles escreveram uma história, e nenhuma dessas histórias foi escrita sem custo. Posso ouvir um amém? Sabe qual é uma das maiores vitórias de um cristão? É você saber que, independente das circunstâncias da sua fé, independente das circunstâncias, a sua fé precisa permanecer de pé, independente das circunstâncias. As suas pernas podem até estar cambaleando aqui, a sua visão na linha da chegada aqui está meio turva ali, mas eu preciso dizer para você: Deus vai te renovar. Se Deus te chamou, Ele vai te suprir. Se Deus te chamou, Ele vai te sustentar, porque Deus é provedor, Deus é Pai. E você muitas vezes precisa receber um sacode de Deus. Nós precisamos muitas vezes receber um sacode de Deus para entender assim: Deus, tá bom. Opa, eu estava um pouco anestesiado com o baque, sabe? Você está numa luta, quem aqui já lutou algumas vezes por esporte, aqui, né, tal, que levou um jab, né, que levou um soco aí, né, Marcelo? O cara dá aquela perdida, né? Se perde, mas se volta, ele está dizendo: acorda aí, se sentou no banquinho, né, joga uma água fria na cara e volta para a luta. É isso que Deus está fazendo com Jeremias. E Deus é um Deus que Ele é galardoador, Deus é um Deus recompensador. Deus vai recompensar você pelo fato de você não ter desistido. A minha Bíblia e a sua Bíblia falam exatamente essa verdade sobre o nosso Deus. Vai haver resistência, mas vai haver recompensa se você não desistir, cara. Vencer não é nunca perder. Vencer é você nunca desistir, mesmo depois de perder.
Então vencer, amados, é a gente continuar crendo no nosso Deus, continuar amando, servindo a Deus, mesmo quando parece que a vida que nós estamos vivendo contradiz com tudo aquilo que a palavra de Deus fala a meu respeito. Mas se você crê nele, para ele tudo é possível. Tudo é possível ao que crê, amados. Uma certeza você precisa ter: ele vai fazer da forma que tem que fazer, talvez e provavelmente da forma que você menos imagina, mas ele vai fazer. Ele vai fazer. Só que o cansaço aqui nessa história é uma lição para mim, porque o cansaço ele é perigoso demais para a nossa caminhada cristã. O cansaço é perigoso demais. Ao longo desses anos todos, eu já pude ouvir muita gente que chegou para mim assim: pastor, estou cansado, dá um tempo na célula, pastor, estou cansado, dá um tempo no ministério, pastor, estou cansado, vou cuidar da minha família, dá um tempo agora na igreja, vou ficar um tempo sem vir na igreja, dá um tempo, não entendeu nada, porque é justamente fazendo a obra de Deus que a gente descansa, é justamente na célula que a gente descansa, é justamente servindo aos irmãos que a gente descansa em Deus. Nenhum amém? Só que aí, o cansaço ele é perigoso por quê? Porque ele provoca a desistência. O cansaço, ele sabe, você corre até que você começa a cansar. É tipo quem é corredor aqui, né? Quem corre aqui, tem um hábito às vezes de correr aqui, 5K, 10K, quem corre aqui na igreja? Quem corre? Misericórdia, vamos orar para essa igreja, irmãos. Vamos orar para essa igreja, precisamos correr mais, irmãos. Então quem corre, você vai concordar comigo, que nos primeiros quilômetros, ou no primeiro quilômetro, a tua mente não fica dizendo o tempo inteiro para você: para, não continua, para. Aí sabe o que você faz? Você para, aí você vai para casa e diz: esse negócio não é para mim, não, ó, meu joelho doendo, estou com dor aqui no lado, não consigo nem respirar, esse negócio que eu vou morrer. Mas aí, se você não dá bola para aquilo que a tua mente começa a falar, pare de correr, e você continua correndo, sabe o que acontece? Quem já experimentou essa sensação maravilhosa, você continua, para de doer. Aí daqui a pouco você só começa ou pedalar ou correr, para de doer, o cansaço parece que vai embora, e você só vai. E aí agora vai 5, vai 10, vai 15, você vai só correndo, porque você lidou, e o teu cérebro parou de dizer para você: para, na dor, ele parou de dizer para você: chega, e ele viu: não, você não vai parar, ele não vai parar, então vamos parar de incomodar ele, e aí você só curte o caminho. É assim ou não é assim, irmãos? Só que quando a gente se cansa, a gente perde muitas vezes o alvo final, e hoje, amados, nós estamos diante de uma geração que está tão cansada. Quanta gente hoje que está pensando em desistir. Às vezes eu pergunto para o cara, falo assim: irmão, você convidou alguém para vir na igreja? Já evangelizou, já contou teu testemunho para alguém? Disse: não, pastor, eu de graça que eu não me desviei. Então está desse jeito. Cara, além de não convidar, você já tem que dar graça que o irmão está vindo na igreja, né? Nem se desviou. Glória a Deus. Então são pessoas cansadas, que querem largar o arado, pessoas que hoje estão desanimadas demais, estão impacientes, sem paz, sem equilíbrio. Cansei de esperar, pastor, cansei de dar murro em ponta de faca, cansei de semear, cansei de acreditar, cansei. E amados, o cansaço é um lugar muito perigoso para se estar, porque o desânimo pode paralisar a gente, e tende a paralisar o propósito que Deus tem para a sua vida. E Deus está dizendo aqui, Jeremias, você está sendo treinado para coisas maiores, Jeremias, e é o que Deus está falando com a gente hoje. Posso ouvir um amém? Jeremias, você está correndo com homens que vão a pé, e isso aqui, amados, isso que você está passando é só o começo do seu treinamento, Jeremias. É só o começo do que eu tenho para a sua vida. Por
que Deus está falando, está dizendo que está correndo com homens? Homens que correm aqui no mesmo nível, homens que estão no mesmo plano, no mesmo estado. E Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, essas pessoas são iguais, elas estão vivendo, elas têm suas emoções e elas estão vivendo e conduzindo a sua vida por causa das suas emoções que estão abaladas. E essas pessoas se cansaram de mim, Jeremias, e agora você está reagindo exatamente como elas crescem, Jeremias, porque aí não vai ter superação. Se você ficar no mesmo nível que essas pessoas, se você ceder à pressão, se você se abalar do mesmo jeito que elas se abalam, elas que não me conhecem, como é que vai ser quando você correr com um cavalo? Se com pessoas que estão no mesmo nível você já está cansado, e eu te chamei para correr, não com pessoas, eu te chamei para correr com um cavalo, Jeremias. E correr com cavalos, pode um homem correr, é possível se comparar um homem correr com cavalos? Sim ou não? Não, o que Deus está dizendo para Jeremias? Não é que Deus estava falando para Jeremias que Deus esperava que Jeremias corresse a, sei lá quanto que corre um cavalo, 100 km por hora. Não, que Deus está falando para Jeremias: Jeremias, eu te chamei para correr com um cavalo, você precisa correr num nível maior, num nível sobrenatural. Eu te chamei, Jeremias, para você viver num nível maior de sobrenaturalidade. Você precisa estar muito acima da média, Jeremias. Você tem que correr agora com os melhores, você precisa correr com o sobrenatural, você precisa pensar em mim, eu estou junto com você, Jeremias, eu te chamei, corre comigo, Jeremias. Supera esse comodismo, supera essa falta de vontade, supera essa preguiça, essa falta de iniciativa, essa falta de expectativa dos homens, e coloque essa expectativa, tua esperança em mim, Jeremias. É o que Deus está falando para nós hoje. Para de querer correr e ficar de mimimi e se cansar correndo com homens, porque eu chamei você para correr com cavalos. E Deus está falando hoje aqui, amados, se você não consegue lidar com as coisas corriqueiras, com as coisas pequenas, como é que você vai entrar em guerras maiores? Se você se abala com qualquer coisinha, como é que você vai viver um propósito sobrenatural na sua vida? Eu tenho coisas tão extraordinárias, Deus está falando para nós hoje, igreja. Deus tem coisas tão sobrenaturais, tão extraordinárias para nós nessa casa. E Deus, eu vejo Deus claramente com essa palavra falando conosco: ei, eu chamei vocês para correr com cavalos. Eu chamei vocês para estar acima da média. Eu chamei vocês para parar com um mimimizinho, de ficar ali, às vezes se importando e se preocupando, sabe, com o que vestir, com o que comer, se vai ter, se não vai ter. Começa a correr com o cavalo, começa a correr no nível maior, começa a olhar para mim, começa a olhar para o alto, começa a olhar para o propósito que eu tenho para a sua vida, da forma como tão especial que eu te chamei. Eu vou trazer provisão para você, Deus está dizendo, mas faz aqui aquilo que eu te chamei para fazer. Se você se ofende tão fácil, Jeremias, se você se magoa tão fácil, se você se decepciona tão fácil, se você está se enfraquecendo, você não está percebendo aqui, sabe, você está sendo perseguido, está sendo caluniado, você não está percebendo o que está acontecendo, Jeremias. Como é que você vai acessar o meu coração? Como é que você vai acessar o plano e o propósito que eu tenho para você? Como é que eu vou confiar uma geração a você? Como que eu vou confiar um povo a você? Como que eu vou confiar o meu sonho a você? E posso falar uma verdade aqui? Amados, Deus quer confiar sonhos grandes para nós. Porque o nosso Deus, Salmo 145 diz que o nosso Deus é um Deus grande. E para Ele não há limites. As grandezas de Deus não há limites. Nosso Deus é um Deus grande. Deus está nos preparando para coisas grandes. E eu preciso dizer para você, é sim da vontade de Deus que os seus parentes, que os seus pais, que os seus irmãos conheçam a Jesus como você.
É da vontade de Deus, sim, que os seus amigos lá no trabalho conheçam a Jesus por causa do seu testemunho. É do interesse de Deus, sim, curar os seus entes queridos. É do interesse de Deus, sim, curar o seu pai, curar a sua mãe. É do interesse de Deus, sim, curar você. É do interesse de Deus, sim, que Ele use você para testemunhar o evangelho da graça de Deus, que um dia perdoou você e restaurou você, a sua casa, a sua família. É da vontade de Deus que você seja uma testemunha. Ele vai confiar coisas grandes, mas você precisa ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco, e Deus vai nos confiar coisas grandes. Você pode glorificar Ele por isso? Então, qual é o meu papel e o seu papel? Deus está nos chamando para viver acima de toda e qualquer circunstância. É a paz de Deus, que excede entendimento, que guardará os nossos corações em Cristo Jesus. É a paz de Deus que a gente não consegue entender, vai guardar o nosso coração. O que a palavra de Deus está dizendo? Vai ter, sim, confusão no arraial, vai ter briga, vai ter loucuragem, vai ter fight, vai ter aquela coisa toda. Mas Deus está nos chamando para viver acima da circunstância. Ele vai cuidar. Ele te amou, Ele vai cuidar de você. Você pode dar glória a Deus aí? Esse é o nosso papel. Deus nos chamou para viver acima das circunstâncias. E a palavra de Deus vai dizer que a paz dele ninguém rouba. A paz dele ninguém rouba. A felicidade dele, a serenidade dele ninguém rouba. O equilíbrio que ele traz para as nossas vidas ninguém rouba. E esse tem que ser o nosso posicionamento, esse tem que ser o nosso nível de confiança no nosso Deus. Se a figueira não florescer, se os campos não produzirem mantimento, se as ovelhas forem arrebatadas no aprisco, se nos currais não houverem gado, eu vou confiar. Não jogue a toalha. Não desista, mantenha a sua firmeza, mantenha, a sua convicção, a mesma ousadia que só aqueles que perseveram têm. Só pessoas corajosas, só pessoas determinadas que vão ter força necessária para continuar o caminho. Se você se render diante de desafios tão pequenos e corriqueiros, como é que a gente vai superar desafios maiores? Provérbios 24:10 diz assim: se você se mostrar fraco no dia da angústia, algumas versões vai dizer, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, é que a tua força será pequena. Então a Bíblia aqui, se ela fala, se numa crise, e pode ser crise qualquer, ela que seja, financeira, crise conjugal, crise ministerial, emocional, mas se você for fraco nessa crise, é porque você realmente é fraco. E se a sua força hoje tem sido pequena, Deus está nos comissionando, aumente essa força. Eu te chamei, eu coloquei um espírito de coragem em você. Ser forte e corajoso. Tenha bom ânimo, Josué. Entra nessa terra aí e dá um pau nesses caras aí, toma a terra que eu dei para vocês. Entra lá, Josué. Deus está dizendo para nós, vai, ser forte, corajoso. Corre, Jeremias. Corre, Jeremias. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje.
Corre, One Hope, mas corre com cavalos. Tu, pois, meu filho, palavra de Paulo a Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A tua força está em Cristo Jesus, não está nas circunstâncias, não está nas tempestades, não está nas fraquezas, nas dores, nas tribulações. A nossa força está em Cristo Jesus. Trabalhe duro, então. O que eu devo fazer para encerrar? O que eu devo fazer hoje, então, pastor? Trabalhe duro. Mas quando a noite chegar, coloque a sua cabeça no seu travesseiro e descanse. E essa é uma das palavras mais difíceis para nós hoje aqui. Quando a ansiedade chegar, livre-se dela. Coloque a sua cabeça no travesseiro, feche os olhos, entregue-se por completo aos cuidados do Senhor. Porque se o Senhor não vigiar a casa, o sentinela, em vão vigia, né? Sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. E a palavra do Senhor diz assim, que aos seus o Senhor dá enquanto... Isso não é um motivo para você levantar às 11 da cama. Ah, não, estou cumprindo a palavra de Deus, pastor. Que aos seus o Senhor dá enquanto... Não, não é isso. O original quer dizer que aos seus, aqueles que descansam no seu Deus, Ele dá, enquanto você descansa. Então essa é uma verdade para nós. São dois pontos que a gente precisa. Primeiro, descansar no nosso Deus e confiar no nosso Deus, independente do fogo que está pegando lá fora. Mas ao mesmo tempo, Deus chama para quando a gente for colocar, for testemunhar, for fazer a obra, que a gente possa correr como cavalos. Deus não está chamando para a gente ficar de mimimi mais, de ficar de, não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu perdoo, se eu não perdoo, não sei se vai, se não vai. Não, Deus está chamando você para ir, para correr com cavalo, irmão. Se no plano você tropeça, como é que você vai correr no meio dos matagais, ao lado do Rio Jordão, lá, quando vira enchente, que fica um lodo, uma lama, um matagal? Como é que você vai correr ali no meio de um terreno que não é fácil, se no plano você já tropeça? Quem está entendendo? Deus hoje tem uma palavra para nós, igreja, que está em Jeremias 1, 18 e 19, diz assim, a palavra que Ele hoje manda te entregar é: hoje eu faço de você uma cidade fortificada. Deus está dizendo para nós, hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão com você, mas não o vencerão, porque eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Não desanime, One Hope, não desista, One Hope. Estabeleça a sua casa, o seu coração, a sua fortaleza no Senhor. Ele vai fortalecer o seu coração, Ele vai fortalecer o seu espírito. Não se abale com as adversidades, com as tribulações que possam vir. Levante a sua cabeça, comece a lutar. Sai dessa condição de vítima, sai desse lugar de angústia, porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, é contigo para te livrar e para te guardar. E é uma palavra de Deus para nós hoje. Eu te chamei para correr com o cavalo. Para de se cansar com os que vão a pé. Eu te chamei para correr no sobrenatural, One Hope. Vamos colocar de pé. Eu quero te convidar agora para nós chamarmos a presença do nosso Deus.
Nós vamos chamar a presença do nosso Deus agora. Aí onde você está, você vai clamar. Nós vamos clamar e você vai dizer para Deus agora: Deus, eu tenho muitas limitações. Eu olho para a minha vida e eu tenho colocado muitas coisas. O cansaço muitas vezes tem me paralisado. O cansaço tem me impedido de servir na tua obra. O cansaço muitas vezes tem minado, tem colocado palavras de afronta nos meus ouvidos para eu desistir, para eu parar, para eu desanimar. Mas nessa noite eu quero fazer um voto diante da tua presença, uma aliança contigo, dizendo: Deus, me prepara, derrama do teu Espírito Santo na minha vida, me prepara para correr com cavalos, me prepara para correr no sobrenatural. Vamos adorar, vamos adorar. Eu quero chamar você para, enquanto você está adorando, que você possa dizer ao seu Deus: Deus, eu quero ter uma aliança contigo, eu quero me mover na sua direção, eu quero ser aquele que hoje que vai correr no sobrenatural e vai correr com cavalos. Eu quero parar de olhar para as minhas limitações, para os meus medos, para essa falta de insegurança que vive minando meu coração, mas eu quero ser alguém corajoso no teu reino. Eu quero ser alguém corajoso, alguém equilibrado. Eu quero ser alguém que vai ter poder nas palavras, ao falar, ao testemunhar, que vidas possam olhar para a minha vida e possam ver o teu testemunho de uma mudança na minha história. Eu quero ser esse usado por ti. E se esse é você que quer ser usado por Deus aqui, eu quero que você rapidamente saia do seu lugar e venha à frente. Eu quero que você diga: Senhor, eu quero fazer algo profético aqui. Eu quero sair dessa situação, dessa condição de estagnação que eu entrei. E eu quero ser chamado, eu quero começar a correr com cavalos. Eu quero correr com cavalos, eu quero sobrenatural. Eu quero sobrenatural. A igreja entra em adoração, vamos adorá-lo. Só aqueles que querem, só os que querem. Só os que querem, não venha porque alguém está vindo, não. Venha se você quer mesmo, se você quer ser usado por Deus, se você quer correr no sobrenatural. Não se demore, não lute com Deus, porque Deus vai ganhar. Mas se você é aquele que quer viver o sobrenatural, quer viver algo extraordinário em Deus, não se demore no seu lugar, venha à frente. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Não, Ele não me desapontou. Diáconos, me ajude para que mais pessoas possam vir à frente. Libera um pouquinho o corredor aqui. Veio mais, tem bastante lugar aqui na frente, ó. Tem bastante lugar. Sei que Deus está falando com você. Tem bastante lugar aqui na frente. Isso, o seu lugar é seu. Deus preparou isso aqui para você. Isso, vem, tem lugar aqui na frente para você. Vamos adorá-lo. Deus jamais falhará. Ele jamais falhará. Ei. Ah, Deus está levantando um povo aqui. Deus está levantando um povo aqui. Deus está levantando um povo nessa noite. Deus está levantando um povo. Deus está despertando aqueles que dormem. Deus está despertando um povo. Sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar. Levanta, Jeremias. Corre, Jeremias. Corre, Jeremias. Fiel em todo tempo. Corre, Jeremias. Ele nunca falhou. Há uma palavra de Deus para você. Corre. Jamais falha. Pastores, presbíteros, ore pelos irmãos, ore. Nunca falhará. Ei! Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei.
sustento, eu sou a sua segurança, eu sou a sua provisão. Pois em meu estarei. Se prepara, One Hope, se prepara, One Hope. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão por vir. É meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou, fiel em todo tempo, Ele nunca falhou, jamais, jamais, nunca falhará, jamais, jamais falhará, nunca falhará. E Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou, fiel em todo tempo, Ele nunca falhou, jamais, jamais falhará, nunca falhará, jamais, jamais falhará, nunca falhará. Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei. Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei. Minha
Feche teus olhos por um instante. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Essa é uma noite especial, porque o Senhor marcou com você para impactar a sua vida, porque essa é a noite que vai mudar a sua história. Deus trouxe você aqui, porque a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Então, se há entre nós alguém aqui que foi tocado pelo Espírito Santo, que deseja entregar a sua vida a Jesus e dizer: Jesus, a minha vida é tua, perdoa os meus pecados, eu quero viver para ti. Se você hoje deseja entregar a sua vida a Jesus, todos de olhos fechados, mas eu queria que você levantasse a sua mão aí onde você está. Levante sua mão aí onde você está. Eu quero orar por você. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Jesus, isso, levante sua mão bem alto aí onde você está. Você que está vendo essas pessoas com a mão levantada, alguém da igreja, chega próximo desse irmão, um líder, um diácono, fica com a mão levantada, todos de olhos fechados, tá? Só os líderes aqui, chega próximo. Aqui na frente tem uma irmã aqui na frente, uma irmã aqui. Kate, vem cá. Isso, fica junto com esses irmãos. Repitam comigo, você que levantou a sua mão. Tem um brother ali. Isso. Repita comigo, você que levantou a sua mão, dizendo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Porque eu vivi tudo que vivi. Porque eu vivi tudo que vivi. Essa é uma noite de mudança. Essa é uma noite de mudança. De transformação. De transformação. E eu entendo. E eu entendo. Que o Senhor está me chamando. Que o Senhor está me chamando. E eu confesso a Ti. E eu confesso que a minha vida é Tua. Que a minha vida é Tua. A partir de hoje. A partir de hoje. A minha vida. A minha vida. Nunca mais. Nunca mais. Será a mesma. Será a mesma. Porque eu entrego a minha vida a Ti. Porque eu entrego a minha vida a Ti. Confesso. E te confesso. Como meu único. Como meu único. E suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador da minha vida. Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Lança eles no mar do esquecimento. Lança eles no mar do esquecimento. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. E me traz as respostas e me traz as respostas que eu preciso. Porque hoje eu aprendi. Porque hoje eu aprendi. Que o Espírito Santo falou comigo. E o Espírito Santo falou que comigo. Tudo que eu preciso. Que tudo que eu preciso. Está em Ti. Está em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas mãos levantadas. Eu oro por todas essas vidas que nessa noite entregaram a sua vida a Ti, que hoje confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, que o Teu favor seja com a vida de cada uma dessas pessoas e elas possam viver o novo, elas possam experimentar o novo, elas possam viver novidade de vida e elas possam, Senhor, celebrar uma mudança de vida, um novo tempo, um novo ciclo que se inicia a partir de agora com a presença de Jesus Cristo dentro de cada uma delas, com o Espírito Santo de Deus dentro de cada uma delas. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, pela sua bondade, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Se você está do lado dessas pessoas, dê um abraço nela. Diga: seja bem-vindo à família, sejam bem-vindos à família de Deus. Seja bem-vindo à família. Aleluia. Fecha corredor. Quem está aqui na frente, pode fechar aqui na frente. Fecha corredor. Não precisa voltar. Fecha corredor aqui. Hoje é um dia de festa nos céus. Hoje é um dia de festa nos céus. Deus está nos preparando. Deus está preparando uma geração que vai viver cada uma das promessas que Deus tem para nós. Esse bairro nunca mais será o mesmo. São Bento do Sul nunca mais será o mesmo. As cidades vizinhas aqui nunca mais serão a mesma. Você crê nisso? A sua família nunca mais será a mesma. Então levanta a mão do seu irmão. Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de vocês até que Ele venha. Como servo do Deus vivo, abençoo você, a sua casa, a sua família, a sua semana, e que você possa, a partir de agora, sair daqui vivendo e correndo no sobrenatural, que você possa se comparar com aqueles que correm com cavalo. Deus te chamou para andar alternadamente, altaneiramente, né? Saltar como as corças, que Deus chamou para você pular, para você não tropeçar mais no plano, mas para você correr no meio de terrenos difíceis, porque Ele vai te capacitar. Prepara a sua semana, prepara a sua família, os seus amigos, conte do testemunho daquilo que Cristo fez na sua vida, e você verá a obra de Deus na sua família e na sua casa. Receba a cura que você precisa. Você que precisa de cura hoje, você que tem algum enfermo, algum ente querido que está no hospital, receba a cura hoje em nome de Jesus, para testemunho da glória de Deus na sua vida, e que Deus te abençoe. Vá debaixo dessa palavra, dessa unção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de compartilhar essa palavra. Compartilhar aqui na igreja, aquilo que você viveu hoje aqui. Impacte nas redes sociais dos seus amigos, em nome de Jesus.